Olá, pessoal! Somos discentes do MINTER e do DINTER da Universidade Estadual de Montes Claros, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Extensão em Saúde Pública. Eu, Tainá Machado, juntamente com Lívia Mara, Maria Eliana, Felipe Bittencourt, Gleice Lacerda, Viviane Moreira, apresentaremos para você a amostragem e controle de erro aleatório, tema proposto pela professora doutora Andréa Maria Lutero. E para começar a nossa abordagem, iniciaremos falando de seleção e do cálculo amostral. O resultado de uma amostra nada mais é do que a estimativa dessa característica na população. Para que essas estimativas sejam confiáveis e a amostra seja uma boa representante de sua população, é preciso ter controle sobre os parâmetros que influenciam no erro amostral. A amostragem é um processo de se obter uma amostra e, para garantir sua representatividade, deve envolver a definição do seu tamanho e a forma de seleção adequada. O tamanho amostral controla a variação aleatória que determina a precisão da estimativa. Porém, a precisão estimada só é válida caso a seleção não seja tendenciosa, o que só pode ser garantido com o método aleatório. Não existe um tamanho exato para qualquer amostra, e também não existe uma forma de seleção que seja perfeita para qualquer situação. Tudo vai depender da natureza de sua pesquisa e de como você pretende analisar os resultados. Mas vamos por partes. Primeiro, cálculo amostral. Uma amostra muito grande vai ter muita precisão, mas vai apresentar os mesmos problemas de se estudar a população inteira. E é por causa desses problemas que se usa a amostra. Já uma amostra muito pequena vai dar menos trabalho e vai gastar menos recursos, mas seu resultado vai ser pouco confiável. É preciso encontrar um tamanho que facilite a pesquisa e que lhe dê tanta precisão quanto necessária. E para isso, é feito um cálculo que envolve os diversos parâmetros que influenciam em sua precisão. Você pode fazer as contas ou não, mas recomenda-se alguma calculadora amostral. Só que mesmo usando a calculadora, é preciso entender alguns parâmetros necessários para esta conta. Se a variável for qualitativa, a precisão vai depender de sua frequência. Quanto mais próxima de 50%, maior será a variação amostral, necessitando de uma amostra maior para garantir a precisão. Obviamente, a frequência da população não é conhecida, pois é para isso que estamos tendo todo esse trabalho. O que se faz é estimar um valor próximo do esperado para fazer a conta. Para isso, você pode se basear na literatura ou estudar uma amostra piloto, mas se não tiver a menor ideia, o recomendado é usar para a conta 50%, pois vai gerar a maior amostra possível, o que é mais confiável. O mesmo vale para as variáveis quantitativas, e aqui a variação vai depender do seu desvio padrão, mas vai seguir a mesma história. Você tem que estimar um valor para usar na conta. Qual é a precisão que você deseja? Qual é o erro máximo que você aceita? Pode ser que para responder à questão da sua pesquisa, você não precise de um resultado extremamente preciso. Pense qual seria a margem máxima do intervalo de confiança que você aceitaria no seu resultado. São perguntas que devem ser feitas pelo pesquisador durante o cálculo amostral. Para determinar a precisão desejada, é preciso seguir alguns parâmetros. Qual é o erro máximo desejado? Qual é a precisão estimada? E o seu nível de significância. O nível de significância é a probabilidade do resultado real estar fora da margem de erro máximo que foi escolhida. Um número muito usado é 5%. Caso o objetivo seja comparar dois grupos, então serão necessárias duas amostras. Isso quer dizer que o resultado está sujeito a dois erros amostrais. E para compensar, o tamanho da amostra deve ser maior. Além disso, nesse caso, o erro máximo desejado é substituído pela diferença a ser detectada, que é exatamente o que foi dito. O tamanho da diferença que você quer que as amostras sejam capazes de encontrar. Para ser capaz de encontrar diferenças pequenas, é preciso de uma amostra mais precisa, maior, e vice-versa. Para evitar detectar diferenças irrelevantes, escolha um valor que tenha relevância para o que você está avaliando. É muito comum o uso de testes de hipóteses de suas amostras, para se fazer comparações, para ser uma avaliação mais objetiva. Explicando de forma simplificada, testes de hipóteses estatísticas são usados para verificar se a diferença ou correlação observadas nas amostras realmente existem em suas populações de origem.
O nível de significância, nesse caso, passa a ter outro sentido, que é a probabilidade de se cometer o chamado erro tipo 1, encontrar uma diferença ou correlação que na realidade não existe. O poder desejado para o teste é a probabilidade de detectar uma diferença ou correlação quando essa realmente existir. Ou seja, é a capacidade de sua amostra encontrar diferenças ou correlação verdadeira. Geralmente se usa valores por volta de 70% a 90%. Esses testes trabalham com as probabilidades da distribuição do erro, que podem ser desenhadas em um gráfico com curvas. O teste pode buscar uma diferença ou correlação quaisquer entre as variáveis, usando os intervalos das duas extremidades da curva, que são chamados de caudas, e por isso, esse tipo de teste é chamado de bicaudal. Ou pode usar a faixa de apenas uma das curvas, ser chamado de monocaudal. Testes monocaudais precisam de uma amostra menor para detectar a mesma diferença ou correlação. Mas o preço disso é o significado de sua resposta. É ainda mais limitado. Ao invés de encontrar uma diferença qualquer, diz apenas se um grupo é maior ou então se é menor que o outro. A depender do caso, outros parâmetros podem ser necessários, como o tamanho da população ou a proporção entre os grupos, por exemplo. Mas o raciocínio é basicamente o mesmo: controlar a variação do erro para obter a precisão desejada. E para finalizar, anote uma coisa: tudo isso leva em consideração apenas uma única variável em comparação. Quer dizer que essa amostra vai ser adequada para analisar esta variável e não necessariamente as outras. Portanto, escolha bem a variável que vai usar, se concentre no foco da pesquisa. Agora, vamos para os métodos de seleção. A forma de selecionar quem vai participar da amostra é muito importante na interpretação dos resultados. O ideal seria que todas as amostras fossem aleatórias, mas nem sempre isso é possível. A seleção é dita aleatória quando todos os membros da população têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. E para fazer isso, é preciso ter uma lista de todos os membros deste grupo. Mas imagine um trabalho sobre as condições de vida dos moradores de rua ou de usuários de drogas injetáveis. Dificilmente vai existir uma lista com todos os membros dessas populações. Muitos vão inclusive ser indigentes e outros não vão querer se revelar para você. Mas ainda assim, é importante planejar bem o método de seleção, principalmente porque pode facilitar o trabalho e ajudar a encontrar membros para compor sua amostra. A amostra aleatória simples é a forma básica que já expliquei. Com uma lista de todo o grupo, pode-se usar programa de computador ou até mesmo dados para selecionar quem entra ou não. Então, se garante que membro da população tem igual probabilidade de ser selecionado. Esse tipo de seleção é muito simples e efetivo para minimizar vieses. Mas o erro muito comum é basear-se em fatores que podem parecer aleatórios, mas não são, como datas de internamento, dia de nascimento, hora de atendimento, número de prontuário, ou até mesmo tabelas com valores aleatórios pré-definidos. Nada disso é considerado aleatório ou randomizado. De uma forma geral, se o número que vai decidir quem entra ou não na amostra, ou a que grupo o sujeito vai pertencer, já existia antes do ato da seleção, então ela não é aleatória. A amostragem sistemática envolve usar um método organizado que facilite a seleção, como colocar todos os indivíduos em ordem e escolher um intervalo regular, cabendo randomizar apenas o primeiro elemento. Por exemplo, você pode sortear apenas uma das 3 primeiras casas de uma rua e incluir apenas as que caem no intervalo de 3 em 3, iniciando pela casa sorteada. Este tipo de seleção facilita bastante o trabalho, mas pode ser vulnerável a tendenciosidades por variáveis que apresentam periodicidade no sistema. Use-a com cuidado. Se a população for notadamente dividida em diferentes classes ou categorias, é interessante que a proporção entre esses estratos se mantenha na amostra. Para isso, são feitas amostragens separadas para cada extrato, o que vai acabar precisando de mais indivíduos, vai dar mais trabalho e vai aumentar os custos da pesquisa. Mas se isso for possível, é muito bom, pois garante uma melhor representatividade e pode permitir que posteriormente se faça uma comparação entre esses subgrupos. Uma forma bastante custo-seletiva é não selecionar indivíduo por indivíduo, mas sim por agrupamentos. Um exemplo comum é, ao invés de usar uma lista com cada habitante da cidade,
selecionar por rua e incluir todos os moradores das ruas selecionadas. Isso deixa os membros da pesquisa mais próximos uns dos outros e facilita a caminhada entre eles. Mas a depender do caso, cada agrupamento ou rua pode ter características distintas, o que pode facilitar um resultado tendencioso. Fique atento. A amostra por conveniência é provavelmente o tipo de seleção mais utilizado, que é muito simples e fácil. Trata-se de buscar os membros da população que estão próximos ao pesquisador. Você pode ir até um local público com boa movimentação para convidar quem está ao seu alcance, ou ainda pode divulgar o questionário em redes sociais pela internet. Obviamente, esse tipo de seleção não tem como ser aleatório, pois as únicas pessoas com alguma chance de entrar na amostra são as que estiverem no mesmo local que o pesquisador no mesmo período de tempo. Então, é impossível garantir que esse tipo de amostra vai representar bem a população. Por isso, esse método é mais adequado para amostras pilotos, mas em algumas situações, essa pode ser a única forma disponível. Então, vale a pena considerar se a questão de sua pesquisa pode ser respondida com um nível de evidência menor. Além disso, é sempre interessante discutir na publicação os motivos pelos quais as pessoas nesse local poderiam ser diferentes do resto em relação à variável estudada. A amostra por conveniência é provavelmente o tipo de seleção mais utilizado, que é muito simples e fácil. Trata-se de buscar os membros da população que estão próximos ao pesquisador. Você pode ir até um local público com boa movimentação para convidar quem está ao seu alcance, ou ainda pode divulgar o questionário em redes sociais pela internet. Obviamente, esse tipo de seleção não tem como ser aleatório, pois as únicas pessoas com chance de entrar na amostra são as que estiverem no mesmo local que o pesquisador no mesmo período de tempo. Então, é impossível garantir que esse tipo de amostra vai representar bem a população. Por isso, esse método é mais adequado para amostras pilotos, mas em algumas situações, essa pode ser a única forma disponível. Então, vale a pena considerar se a questão de sua pesquisa pode ser respondida com um nível de evidência menor. Além disso, é sempre interessante discutir na publicação os motivos pelos quais as pessoas nesse local poderiam ser diferentes do resto em relação à variável estudada. A chamada amostra por bola de neve também não é nada aleatória, mas é particularmente útil para a população onde é difícil o acesso, como moradores de rua, por exemplo, em que não se dispõe de uma lista com endereço ou meio de contato de cada um. Ao encontrar um membro do grupo, você pode pedir que ele chame outros para você, ou te indique onde encontrá-los. Cada um desses pode indicar mais outros, e assim sua amostra vai crescendo. Daí vem o nome. Então, apesar de não ser aleatória, é possível encontrar mais membros para a amostra, o que já ajuda bastante, considerando que seu maior problema era não saber ou ter onde encontrá-los. Quando se publica os resultados da pesquisa, é fundamental relatar os parâmetros da seleção da amostra e também do cálculo amostral, com todos os valores usados. Não fazer isso é um erro primário e bastante comum. Não é possível interpretar bem os resultados sem essas informações. Sempre informe todos os parâmetros da amostragem em suas publicações. Depois de escolhido o tipo de amostra a ser utilizada e feito o cálculo amostral, é preciso entender e estudar o erro aleatório sistemático para poder planejar a metodologia e interpretar os resultados. Sempre que se tenta medir qualquer coisa, existe um erro, seja usando um termômetro, uma balança, aplicando um questionário, lendo um prontuário ou executando um exame físico. Mas isso não quer dizer que algo tenha dado errado. O erro aqui quer dizer a diferença entre o valor real e o seu resultado. Essa diferença sempre vai existir, seja grande ou pequena, mas ela é desconhecida, porque não se conhece a princípio qual é o valor real do que está sendo medido. Então, isso pode ou não comprometer os resultados e interpretações. Esses erros podem ser classificados como aleatório ou sistemático, e é importante estudá-los para planejar bem a metodologia e interpretar os resultados. Erros aleatórios são aqueles que interferem em cada medida individualmente, de forma aleatória. Então, medindo várias vezes a mesma coisa, os resultados vão variar em torno do valor real. Já os erros sistemáticos fazem com que todos os resultados sejam deslocados de uma forma semelhante, gerando uma tendenciosidade ou vieses. Agora, os resultados vão variar em torno de um valor diferente do real.
Os erros aleatórios são causados por fatores que não podem ser eliminados, talvez controlados, mas nunca eliminados. Talvez porque não entendemos suas causas, ou porque mudam constantemente, ou porque são probabilísticos por natureza. São os tipos de fatores que influenciam um dado, ou quando se joga uma moeda, ou quando se pesa um animal que não fica parado na balança, ou ainda quando se usa uma amostra aleatória de uma população. O erro aleatório não pode ser eliminado, mas pode ser controlado. Pode-se usar um equipamento mais preciso ou uma amostra maior. E, como sua variação em torno do valor real é aleatória, seu tamanho pode ser estimado com probabilidades. Daí vem medidas de precisão que vocês já devem ter ouvido falar, o intervalo de confiança ou margem de erro. Intervalo de confiança ou margem de erro estimam uma probabilidade do valor real e está a uma determinada faixa ao redor do valor que se obteve. O erro sistemático é causa de vieses ou tendenciosidades, porque os resultados são todos deslocados em conjunto e passam a variar em torno de um valor diferente do real. Suas causas são geralmente identificáveis. Pode ser um problema no equipamento, a interferência do ambiente ou uma amostra que não foi aleatória. Ou quando o pesquisador clínico trata ou examina um paciente de forma diferente porque sabe a que grupo ele pertence. O controle tratado. É como usar um dado viciado, que vai tender a cair mais para um lado do que para os outros. Esses fatores são relacionados ao método usado e geralmente podem ser evitados. Pode-se verificar se os equipamentos estão em boas condições, garantir que uma amostra foi aleatória ou cegar um ensaio clínico, para que um grupo não seja tratado de forma diferente do outro. Mas nem sempre é possível remover sua causa, porque pode fazer parte da própria natureza do experimento. Imagine um estudo sobre alguma técnica que depende do operador, como uma cirurgia. Não há como cegar nem o cirurgião, nem o paciente. O cirurgião precisa saber o que ele vai fazer e quando o paciente acordar, ele vai perceber se existe ou não uma ferida cirúrgica suturada em sua barriga. O grande problema desse tipo de erro é porque, como os dados estão sob efeito de tendenciosidade, não adianta estimar uma margem de erro com probabilidades. Não há como saber o tamanho de sua interferência nos resultados. Em algumas situações, pode acabar não tendo importância. Em outras, pode comprometer toda a validade da pesquisa. Mas não dá para saber. Vai depender de sua interpretação e de quem for ler e avaliar o seu trabalho. Por isso, é muito importante evitar causas de tendenciosidade sempre que possível. Terminar uma pesquisa e só então perceber que seus dados estão sob efeito de vieses ou que tem uma margem de erro enorme é uma situação muito complicada. Não dá para superestimar a importância de se fazer um bom planejamento. Muito obrigada e até mais!